Olá a todos, meu nome é Leandro, sou professor do Sistema Municipal de Educação de Barretos. A aula que eu irei apresentar é sobre, o título dela é Matéria e os seus estados físicos. Bom, em primeiro momento, vamos entender o significado do conceito de matéria. O que vem a ser matéria? Matéria é um tema complexo, é um tema muito amplo. Não é a minha pretensão nesses 15 minutos caracterizar de forma muito profunda. No entanto, fornecer algumas informações que facilite a gente identificar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, aquilo que é matéria e aquilo que não é matéria. Aqui eu separei algumas fotos, algumas figuras de materiais, de matéria. Seres vivos é matéria. Um cachorro, uma multidão, vegetais, insetos, objetos também é matéria. Uma pessoa mexendo no celular, tanto a pessoa quanto o óculos dela, quanto o celular, é matéria. Violão, um copo d'água, aquilo que está no cosmos, planeta, meteoros, meteoritos, rochas, planeta Terra, a atmosfera da Terra em tom mais azulado, que é formado por gases, também é matéria. Bom, aqui eu não fiz a definição daquilo que é matéria. Eu apenas apresentei aquilo que é matéria. Agora, temos um conceito, certamente somente essa frase não traduz o significado de matéria, mas fornece algumas características importantes. Matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço, ou seja, tem volume. Bom, essa frase levantou mais dois conceitos que têm que ser entendidos. Qual o significado do conceito de massa e qual o significado do conceito de volume? Bom, nessa figura é uma pessoa em cima de uma balança pesando. Pesar é um termo do cotidiano nosso. O termo cientificamente mais correto é determinar a massa. Então, quando subimos na balança, por exemplo, eu subo na balança, eu observo que eu tenho, por exemplo, 100 quilos. Esses 100 quilos não se refere ao peso, se refere à massa. É um termo cientificamente mais correto. Então, matéria tem massa. Essas duas outras figuras, uma pena e uma pessoa fazendo muito esforço para carregar uma rocha enorme. Bom, sabemos que aqui, se na minha frente tivesse uma rocha, eu teria muita dificuldade em deslocar ela, em tirar ela do local. Ao contrário, uma pena não, seria muito mais fácil. Então, um outro conceito que entra na massa é o conceito de inércia, ou seja, a facilidade e a dificuldade que eu tenho de tirar determinado material, matéria, do local que ele se encontra. A inércia ou seja, se um corpo está parado, ele tende a ficar parado, o movimento tende a ficar em movimento. E para tirar do estado de inércia dele, enquanto a maior massa ele tiver, mais difícil é de fazer esse tipo de coisa. Agora, o conceito de volume. O volume é uma ideia do nosso cotidiano, está relacionado com uma unidade de medida. Eu trouxe 3 figuras aqui. A primeira figura, uma caixa d'água, um reservatório de 10 mil litros. Esse é o volume desse reservatório. Garrafas PET de 2 litros. E aqui um frasco, um recipiente de leite com um volume padrão de 1 litro. Isso tudo se refere a volume. É um termo intuitivo do nosso dia a dia. Bom, apresentamos então até agora 2 características. A matéria ela tem massa e a matéria tem volume. Vamos para uma terceira ideia. 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Por exemplo, se eu pego 2 objetos sólidos, por exemplo, eu vou pegar essa caneta e esse lápis. É impossível eu passar um através do outro. Por meio de interações físicas, repulsão, é impossível eu fazer esse tipo de ato. E justifica essa explicação aqui. 2 corpos não podem ocupar o lugar no espaço. A matéria ela não consegue transpassar a outra. Bom, falar um pouco agora sobre estados físicos da matéria. Nós temos 3 estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso.
Existe um quarto estado da matéria, que não é objetivo dessa aula abordar esse tema, mas é o estado de plasma. O estado de plasma é um estado numa temperatura bem superior ao estado gasoso. O estado de plasma a gente pode observar, por exemplo, no interior do Sol. Temperaturas superiores a 84 mil graus Celsius. Mas vamos focar no tema da aula hoje, que é, por exemplo, o sólido. O que vem a ser um sólido? Sólido é um material onde as moléculas elas se encontram bem juntinhas, bem aderidas, elas estão se movimentando, mas de tal forma que ela fique mais ou menos estático e com a estrutura rígida. Um material sólido, eu não consigo, como eu disse, atravessar a minha mão nele. Um líquido, essa estrutura não é tão rígida assim. Eu consigo atravessar a minha mão no líquido. E gás é muito mais fácil. Aqui mesmo é uma atmosfera gasosa. Eu consigo atravessar ela com facilidade. Então, sólido, as moléculas estão muito juntas, aderidas. Líquido, um pouco mais separadas, mais fácil transpassar. E gasoso, muito mais tranquilo, né? Tenta comparar uma situação, a gente andando dentro de uma piscina e andando ao ar livre. Qual que é mais fácil? Muito mais tranquilo eu andar aqui, nesse espaço, onde não tem líquidos. Dentro da piscina, há uma resistência à locomoção das pessoas, né? Bom, nesse slide, vou falar agora especificamente dos sólidos. Toda a matéria, ela tem uma situação quanto ao formato e ao volume. Qual que é o formato de um sólido? Ele se mantém constante ou ele varia? Qual é o volume de um sólido? Ele se mantém constante ou varia? Bom, alguns alunos podem estar perguntando, qual o significado dessa palavra constante? Constante é algo que não varia, né? Sólido. Vamos imaginar, por exemplo, esse livro. Um livro muito importante historicamente, A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Fala sobre a teoria da evolução. Esse livro, ele tem um formato constante ou variável. Eu pego ele, devolvo aqui sobre a mesa, mudou o formato dele? Não mudou, ele se manteve na estrutura que ele tinha anteriormente. Então, o sólido tem sempre um formato constante. E o volume dos sólidos? Ele se mantém constante ou varia? Vamos recorrer novamente ao livro. Como que eu consigo determinar o volume desse livro? Bom, simples. Em geometria espacial, para determinar o volume de uma figura geométrica como essa, que é um paralelepípedo, eu posso fazer a multiplicação dessa aresta, por essa aresta. Eu já fiz em casa a multiplicação dessas arestas e eu obtive que esse livro tem um volume de 1 litro e 250 ml. O que significa isso? Significa que, se esse livro fosse oco e eu pudesse jogar água no interior dele, caberia 1 litro e 250 ml no interior dele. Agora, eu manusear esse livro vai alterar o volume dele? Não altera, então tanto o formato quanto o volume de estruturas sólidas são constantes. Bom, na sequência, vamos falar agora sobre o líquido, sobre o formato e o volume. Se puderem, pause o vídeo, pensem com vocês, tentem bolar uma forma de responder essa questão. O formato e o volume de líquidos são constantes ou variáveis? Vamos começar pelo formato. Bom, aqui eu trouxe uma garrafinha d'água, um líquido está dentro dessa garrafinha. Qual é o formato que esse líquido assume? O formato da garrafa, certo? Agora eu vou fazer um teste para verificar se o formato é variável ou constante. Eu vou abrir essa garrafinha e transferir de recipiente. Vou passar desse recipiente para esse. Bom, no formato que ele tinha inicialmente dessa garrafinha, ele passou para esse formato, o formato desse copo, que é um formato mais cilíndrico. O formato da garrafinha é um formato irregular. Então, o formato dos líquidos, eles variam conforme o meio, o recipiente no qual eles estão inseridos. Então, o formato será, nesse caso, variável. E o volume? O volume do líquido, ele se mantém constante ou varia? Nessa mesma demonstração que eu realizei, a gente pode responder essa questão.
O volume inicial nessa garrafinha são 300 ml de água. Quando eu passei para esse copo, houve alteração no volume inicial? Não. Então o volume dos líquidos se mantém constante. Bom, agora, por fim, sobre os componentes gasosos, com relação ao formato e o volume. Novamente, eu sugiro que pausem o vídeo, tentem bolar um experimento mental ou em casa para poder responder essa questão. Como que vocês demonstrariam se o formato é constante ou variável? Que tipo de experimento pode ser feito? Bom, eu sugiro que peguem uma bexiga. Dentro dessa bexiga, a gente pode colocar um gás com uma cor específica. O formato. Qual o formato, no caso, desse gás no interior dessa bexiga? O formato da bexiga. E se eu furar essa bexiga, o que vai acontecer com esse gás? Ele vai se difundir, ele vai se espalhar até ocupar todo o espaço do ambiente. Então, o formato dos gases, eles variam também, ao exemplo dos líquidos, de acordo com o meio no qual ele está inserido. Dentro da bexiga, o formato seria da bexiga. Fora da bexiga, ele ocuparia todo o espaço do ambiente. Então, o formato dele é variável. E o volume? Esse experimento da bexiga também consegue responder essa questão. O volume seria o volume ocupado pela bexiga. Algumas bexigas têm talvez 4, 5 litros. Eu estourando ela, ele vai difundir e ocupar todo o espaço do cômodo no qual você está fazendo esse experimento. Então, o volume, de forma semelhante, também é variável. Bom, agora um resumo sobre os conceitos que foram apresentados até então. Estados físicos, sólido, líquido e gasoso, o formato de cada um e o volume. Sendo sólido, o formato e o volume sempre será constante. Independente de eu manusear um objeto sólido, ele não vai alterar o formato nem o volume dele. No que se refere ao líquido, o formato é variável de acordo com o ambiente que ele está inserido. Já o volume não. Um volume inicial que eu tinha de 300 ml da garrafinha, eu passei para o copo, ele se manteve. Agora, ao que se refere ao estado gasoso, ele varia o formato de acordo com o ambiente que ele também está inserido, de forma semelhante aos líquidos, e o volume também. O volume é o volume do espaço disponível para ele poder difundir. Bom, agora um assunto importante. Muitos livros textos, livros didáticos, conteúdos na internet, a gente observa a seguinte informação. Matéria é algo, energia é outra coisa. Muitos conceitos apresentados falam que matéria não é energia. Bom, a partir de Albert Einstein, de 1924 para cá, esse conceito foi questionado e gradativamente derrubado, a partir da ideia de que energias, ondas principalmente, como a luz, ela funciona como dois tipos de coisas, onda e partícula. Tendo partícula numa energia na luz, partícula você pode determinar a massa, ela tem peso. Tendo peso, é matéria. Então, a luz, da mesma forma que ela atua como energia, ela atua também como matéria. Então, essa ideia, muito difundida, de que energia não pode ser matéria, Einstein derrubou faz muito tempo. Aqui é a foto de Albert Einstein. Bom, agora na sequência, discutindo e aprofundando mais sobre o tema, será apresentado um vídeo de um pesquisador da USP, Universidade de São Paulo, Dr. Vanderlei. Ele aprofundará sobre esse tema e, bom, enfim, espero que apreciem o vídeo, espero que tenham apreciado a aula, bons estudos e até a próxima.
todo momento ouvimos falar da matéria e seus estados. Mas afinal, o que é matéria? Por muito tempo nós pensamos que matéria era tudo aquilo que a gente poderia pegar ou que a gente poderia espremer, né? Então, nesse caso, os sólidos, os líquidos, a água, o próprio ar, né? Já que a gente pode espremer, seriam matéria, mas o resto não. Mas com o avanço do conhecimento do homem, a matéria passou a ter uma interpretação mais abrangente. Não é só aquilo que de alguma maneira ocupa um volume que de alguma forma eu posso pegar. A matéria tem um contexto mais geral. A própria luz pode ser considerada uma matéria. Então nós aprendemos, né, na ciência moderna, que a matéria agora é algo que pode ter massa, mas pode ter energia. Esses conceitos, né, se confundem. E a contribuição para isso foi do Einstein. O Einstein foi um cientista que trabalhou a vida inteira para mostrar que tanto as coisas que têm massa verdadeira, que eu posso pesar, como aquelas que não têm, mas têm uma quantidade de energia, né, que pode trabalhar, vamos dizer, elas obedecem leis bem parecidas. E ambas se confundem. Essa é a grande relação de Einstein, de que massa e energia estão relacionadas através da constante da luz, né, da velocidade da luz ao quadrado. Então, hoje o nosso conceito de massa é mais amplo. Mas, falando daquela matéria que tem massa, nós podemos imaginar 3 estados dessa matéria, né? Os mais convencionais, que é o estado sólido, né, o estado líquido e o estado gasoso. Esses, de alguma maneira, são os estados da matéria que estão mais ao nosso redor, que nós estamos mais acostumados. E é interessante porque você pode ter uma mesma substância se manifestando nos 3 estados da matéria, né? A água, por exemplo, ela é gelo, ela pode ser água líquida, mas pode ser o vapor. E, de um modo geral, é essa capacidade da matéria em mudar estado que cria formas da natureza utilizar a matéria que está ao redor para a evolução de tudo que nós temos no universo, inclusive a própria vida.